Mas em Gênesis capítulo 4 não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê. Por quê? Porque Deus está falando com Caim. Observe. Deus começa a falar com Caim, o versículo 4, e fala, versículo 5, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Caim ficou irado, porque Deus não aceitou o sacrifício dele, como se Deus fosse obrigado a receber. Deus não é obrigado a receber uma oferta minha e sua, a não ser que esteja dentro da vontade de Deus. Até as nossas petições, se ela não está em concordância com a vontade de Deus para a nossa vida, elas não serão respondidas. Porque Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. E Deus, Ele estabeleceu uma ordem, metas, meios para chegar até Ele. E o meio do homem do Antigo Testamento chegar até Deus era por intermédio do sacrifício de animais. Que representava, repetindo, representava Jesus Cristo. Amém? Animal inocente. O sangue era derramado e o perdão e o pecado era perdoado de quem oferecia o sacrifício. Então observe que no versículo 6, então lhe disse o Senhor, Deus está falando com Caim. Deus está fazendo de tudo para Caim se arrepender, para Caim mudar a sua postura. Então lhe disse o Senhor, porque andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus está dizendo, por que está acontecendo isso? É como se Deus estivesse dizendo, não tem motivo. Porque você está assim por causa do seu próprio erro. Porque ele entendeu que Deus precisava receber também, como recebeu de Abel. Mas aqui é um culto, porque aqui fala de ofertas, primícias, primeiro para Deus. E Deus só recebe o culto quando ele é feito da maneira que Deus quer. Não temos como chegar a Deus sem fazer do jeito que Deus quer. Então observe que Caim quer empurrar de goela abaixo. Ele quer oferecer o culto a Deus e quer que Deus aceite a sua face da maneira dele e não da maneira de Deus. Nós temos aqui 3 pontos. Primeiro, nós temos Deus, o Pai. Nós temos aqui Caim, o homem na terra, pecador. E nós temos a mediação. Nós temos 3. A mediação, o do meio é o sacrifício. O sacrifício é o que faz mediação. A mediação é o sacrifício. Então isso aqui fica claro, que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ela não tinha sangue. Era um culto para perdão de pecado. E a maneira que Deus estabeleceu tinha que ser matando um animal inocente e oferecendo pelo pecado do próprio homem. Amém? Então, para nós entender isso, vamos lá, Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Vamos ler Levítico capítulo 4, para os irmãos entenderem melhor. Amém? Levítico capítulo 4. Estou achando aqui, pessoal. Vamos lá. Levítico capítulo 4. Olha só. Verso 33. Capítulo 4, verso 33 e diante. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha trará. Ao verso 33. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado. E degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Verso 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Então o povo em Israel levava as ofertas, os cordeiros, os animais,
inocente, e ali tinha um ritual. Era colocada a mão do pecador na cabeça do animal. Simbolicamente, o pecado passava para aquele animal que era inocente. Logo em seguida, a função do sacerdote era sacrificar e pegar o sangue e passar no altar, como dentro do tabernáculo. Porque ali, aquele sangue, aquele animal morreu, levando o pecado da pessoa que colocou a mão sobre ele. Uma transpusão, uma transferência de pecado. Amém? Então, quando colocava a mão, fazia o ritual, simbolicamente, passava o pecado daquelas pessoas para o animal que é inocente. Então, o animal logo tinha que morrer no lugar do pecador. E assim, Deus pregou o evangelho para o povo, para o seu povo. E nós podemos ver isso no livro de Hebreus, capítulo 4, que está escrito assim. Hebreus, capítulo 4, o versículo 2. Porque também nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porque não estavam misturados com a fé naqueles que a ouviram. O que o escritor Cartas aos Hebreus está falando dos israelitas no deserto. Ele está falando que as boas novas foi pregado para eles, mas eles não acreditaram, não receberam porque não tinham fé. Então o evangelho foi pregado como no Antigo Testamento? Através de figuras. Nós podemos ver também no capítulo 3, capítulo 3 de Gálatas. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Paulo está dizendo que o evangelho foi pregado também para Abraão, primeiro a Abraão, de forma mais explícita, mais clara, no capítulo 12, o versículo 3. Serão benditas todas as nações em Abraão. O evangelho estava sendo ali anunciado para Abraão também. Amém? Então, sem sangue não haveria remissão de pecado. Como está escrito em Hebreus 9, o versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há remissão. O que é remissão? Libertação do pecado. O sangue que era derramado na primeira aliança era o sangue que representava, simbolizava o sangue do verdadeiro Cordeiro que haveria de vir em tempos futuros. Amém? Então esse foi o motivo pelo qual Caim não foi aceito diante de Deus. Mas para concluir, e depois nós vamos continuar esse tema, Deus continuou falando com Caim, porque Caim também, a salvação era para ele. Como para todos no mundo, neste momento, que resiste à palavra de Deus. Como Caim resistiu. Caim, sendo criação de Deus, um pecador, Deus está aqui manifestando a sua graça, falando diretamente com ele. Deus não está usando nenhum profeta para fazer mediação, Deus está falando com o próprio Caim. Olha só o que Deus faz por uma alma, para que seja essa alma levada ao arrependimento. Mas isso não depende só de Deus, uma vez que o homem conhece a verdade de Deus e resiste a ela. Deus manifesta a sua graça, a sua vontade. Mas cabe a mim, o homem pecador, da mulher, receber esta graça, essa bondade de Deus. Deus fala com ele. O versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, Deus está dizendo, se você se proceder bem, você será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, olha, se você se proceder bem, aqui nós vemos aqui a ciência do bem e do mal atuando dentro do homem. Se procederes bem, se procederes mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a ciência como adquiriu depois da queda. Então aqui nós vemos aqui Caim nessa luta, nesta guerra dentro dele. E Deus está dizendo, se você se proceder bem, a ciência do bem, você será aceito. Se todavia se proceder mal, a ciência do mal, que era a árvore que estava no jardim, e agora esse sentimento, essa lei está dentro do homem, Caim neste momento está manifestando tudo isso. E Deus diz, se você não se proceder mal, o pecado jaz à porta.
porta. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus está à porta batendo e querendo entrar na vida daquela igreja, nas nossas vidas muitas vezes, mas alguém precisa ouvir e abrir, da mesma forma é o pecado. Aqui é uma figura de linguagem. O pecado jaz à porta. Que porta? É uma figura de linguagem. Jaz pronto para acontecer. Deus já estava vendo, Deus já estava vendo o homicídio. Porque o coração de Caim estava cheio de ódio. O coração de Caim estava cheio de amargura. Por isso que o texto diz, porque andas irados. Caim estava irado, porque Deus não aceitou o sacrifício dele. Mas Deus fala para ele, faça o bem e eu vou receber. E como que Caim tinha que fazer? Caim tinha que dominar o pecado. O seu desejo será contra ti. O desejo do pecado é acabar comigo e com você. Mas nós temos opção. Ele diz, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós já vemos atributos em ação de Deus do Evangelho. Deus está falando com ele, cabe a você dominar, é o querer seu dominar. E como que ele dominaria este mal? A Bíblia responde em Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 21, está escrito desta forma, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Deus está falando para ele, e Deus está falando para pessoas que têm tentado chegar até Deus da sua maneira. Sem essa mediação, o Cordeiro não tem como. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 14, verso 6 do Evangelho de João. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única pessoa na terra que pode levar o homem pecador até Deus. É o único. É isso que nós aprendemos aqui em Gênesis capítulo 4. Caim tinha que oferecer um cordeiro, como Abel ofereceu e foi aceito. E por que Caim não ofereceu um cordeiro? Porque Caim não tinha fé. Porque Abel tinha fé. A fé já vem sendo exercida desde o Jardim do Éden. A fé é no Novo Testamento. Porque no Hebreus capítulo 11 fala de todos os patriarcas que eles viveram pela fé. Porque o Evangelho já era pregado desde o Jardim do Éden. E no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 4 é escrito, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ele e por ela, depois de morto ainda, fala. Aqui não fala que Caim, pela fé, ofereceu o fruto da terra a Deus. Aqui fala de Caim que pela fé, ou seja, Abel tinha fé. Porque Deus já trabalhava desde a criação do mundo, manifestando o Evangelho através de figura. Obviamente também a fé já era exercida. Obviamente o Espírito Santo de Deus já era exercido de fora para dentro na vida das pessoas, convencendo aqueles que não iam ter oportunidade de ver Jesus na sua própria pessoa. Mas Jesus já estava sendo pregado mediante os animais, que era a figura da pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos contemplar isso também no capítulo 12 do Êxodo. Deus fala para Moisés separar cordeiros para matar no 14º dia e pegar daquele sangue e passar nos umbrais da casa, porque Deus haveria de passar no Egito, e depois que passar no Egito, todos os primogênitos seriam mortos, mas aonde tivesse o sinal do sangue, não haveria morte. Livramento da morte só é possível através do sangue do Cordeiro.